Olá pessoal, boa noite. Estamos nesta quarta-feira, tendo o prazer de receber mais uma vez aqui, né, na Web TV André das Hoje, para dar sequência nas nossas entrevistas, no nosso bate-papo, no Em Dia com a Saúde, com o Dr. Cláudio Vergueiro Costa, que vai falar um pouquinho para nós aí hoje, um assunto muito interessante que tem chamado a atenção aí, principalmente para aquelas pessoas que comem errado, né? Pelo menos a minha irmã teve um feedback assim, que é gordura no fígado. Nós vamos falar sobre esse tema hoje. Fica ligado aí, se você tiver alguma dúvida, manda aí para a gente nos comentários, que com certeza o Dr. Cláudio vai estar falando com vocês aí. Dr. Cláudio, seja muito bem-vindo aí no seu programa. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de a gente estar podendo levar até os nossos seguidores um programa de saúde, né? E sempre com um tema que diz respeito à atualidade aí, né? E hoje a gente vai estar falando da gordura no fígado. Muito bem. Vamos lá. Para começar, gordura no fígado já não é um nome, né, da doença. Não é o nome real da doença, não. Então vamos lá, vamos na primeira pergunta já. Qual o verdadeiro nome da doença? A gente conhece como, né, gordura no fígado. Por isso que eu pedi para colocar como título, porque é o que todo mundo ouve. É a esteatose hepática, que é a tradução disso, que seria gordura no fígado. Até porque é um nome bem complicado mesmo, né? Agora, de gordura, na prática, não tem nada. Então, eu tenho gordura no fígado, então não vou mais comer aquela carne com a gordurinha em Sim, cima. é o que a gente mais ouve, Pois é, a gordura no fígado, ela é carboidrato, acúmulo de carboidratos. Ah, é? Então, muitas vezes as pessoas, eu tenho isso, então por conta própria, não, vou parar de comer a gordurinha, vou ficar bom. E na verdade não é. A gordura no fígado é o acúmulo de carboidrato no fígado. E o que seria, então, o carboidrato? Seria o pão, a massa, é isso? Pão, massa, arroz, farinha branca em geral. Dos carboidratos tem também a parte natural, que são normalmente os legumes, então batata é carboidrato, mandioca, inhame. Existem carboidratos de diferentes níveis, né? De uns piores e outros melhores. Mas o que acontece é o seguinte: o carboidrato é o que é mais facilmente quebrado pela nossa digestão e transformado em energia. O carboidrato é energia fácil. Então você pega um maratonista, antes dele correr uma maratona, ele senta e come um prato de macarrão, só macarrão, sem molho, sem nada, só macarrão. Porque aquilo já é metabolizado, já é transformado em energia e já é enviado para o músculo em forma de energia para ele correr. E a essência dessa doença é justamente isso, é matemática. Se você ingere muito carboidrato e não gasta, ele se acumula. Então, não é que o carboidrato, não posso comer carboidrato. O atleta come muito carboidrato. Sim. Porque ele está gastando. Então, se você come e não gasta, você vai acumular. E esse depósito é feito no fígado. Que bacana. Olha, gente, eu não sabia disso. Sempre tive a ideia de que gordura no fígado, como normalmente a gente conhece, era que a pessoa que comia muita comida gordurosa, realmente muita carne, e aí isso acumulava gordura no fígado. Nada a ver. Não. Tá vendo a importância desses programas que a gente tem apresentado aqui com o Dr. Cláudio? Acho que é super importante, até porque a gente vai tentar mudar o nosso hábito, né? A nossa cultura. E é importante saber como que se forma, porque a base do tratamento é essa. Então, no caso aqui, como que se adquire essa doença? Comendo muito carboidrato e não gastando. Como você acabou de falar agora, dando como exemplo aí o atleta. Exato. Então, são várias formas que você vai usar para tratar essa gordura no fígado. Então, você tem um hábito, a nossa dieta, como a gente falou em outros programas, a nossa dieta é totalmente desbalanceada. A dieta natural do brasileiro, né? Arroz, feijão, bife, batata frita, talvez, né? Uma farinhazinha por cima, uma salada de batata. Tudo isso é carboidrato. Não é uma dieta bem balanceada. Tirando o bife, né, do que eu falei, o resto é carboidrato. Então você está comendo muito carboidrato, está gastando pouco. Sim. Aí a gente já entra em como evitar isso, como tratar isso.
Primeira coisa é adequar essa matemática. Então, eu como muito carboidrato. Então, trate de gastar muito carboidrato. Atingir um equilíbrio. Ou coma menos carboidrato. Porque o que você não gastar, acumula. Se você tem uma dieta que é rica em carboidratos, não faz atividade física, esse excesso de energia vai ser acumulado. E acumulado de que forma? Acumulado como uma forma de reserva. E aí vem um outro fator que também está ligado ao tratamento e ao acúmulo da doença. Não tem jeito da gente desvincular as duas coisas. Que é a forma com que a pessoa come. Não sei se a forma é o jeito mais correto de falar. Mas vou dar um exemplo. Vamos personificar o fígado. O fígado é uma pessoa que tem vontade própria. Só para as pessoas entenderem melhor. Você tem o hábito de acordar, tomar o café da manhã, depois almoça e depois janta. Períodos muito longos de tempo entre uma alimentação e outra. Então, personificando, entre aspas, né, o fígado vai entender, essa pessoa aí só come de vez em quando. Pode ser que ela precise de uma reserva. Deixa eu guardar aqui. Já na forma que você orienta o paciente a fazer o tratamento, você orienta ele a não aumentar a quantidade de alimento num dia, mas fracioná-la durante o dia. Então, toma um café da manhã, 9, 10 horas da manhã come alguma coisa, depois vai almoçar, tarde come alguma coisa, toma um café da tarde, janta, antes de dormir come alguma coisa. Não aumentando a quantidade diária, mas fracionando. Aquele fígado personificado que a gente está falando, fala, opa, peraí, essa pessoa come o dia inteiro. Por que eu vou acumular isso? Por que eu vou guardar se ela come o dia inteiro? Ela está sendo nutrida o dia inteiro. Sim. E é uma das formas do tratamento que a gente orienta a pessoa para conseguir se livrar da gordura do fígado. Então, a primeira seria o exercício físico e o equilíbrio matemático, né? Come menos e gaste mais. O equilíbrio, Sim. pelo menos. A segunda é comer direito. E existem também medicamentos que se propõem a ajudar nisso. Eu estou vendo aqui, eu ia até perguntar isso agora. Eu tomando só o medicamento ajuda? Então, não. Não, né? Eu normalmente só falo do medicamento se o paciente me pergunta. Doutor, mas eu queria tomar um remédio e tal. Porque o medicamento é a parte mais fácil de toda essa história. Não tem que fazer dieta, não tem que fazer atividade física, não tem que mudar a forma de comer dela. Só vai lá e toma um remedinho. Então o remedinho ele é responsável pela ínfima porção do tratamento. E se você dá o remédio, se você fala o remédio, tudo que você falou antes é esquecido. E a pessoa só vai lá e toma o remédio. E esse que é o problema. Então eu não falo. Você tem que comer menos carboidrato, fazer atividade física e comer direito, fracionado. Essa é a forma ideal de se livrar da gordura do fígado. E o que é a consequência disso? Sim. Porque todo mundo fala, gordura no fígado. Eu estou com dor aqui, eu tenho gordura no fígado. Não, gordura no fígado não dói. Ela não dá, não dá sintoma. Entendi. O que acontece é que é uma lesão hepática, como qualquer outra, como a causada pelo álcool, por exemplo. Então você tem a pessoa que tem gordura no fígado e bebe. Ela está tendo duas agressões ao mesmo órgão. Se você tem a pessoa que toma muito remédio, bebe e tem gordura no fígado, nossa mãe, ela tem 3 agressões no fígado. Com certeza. Então, é possível, em casos de esteatose hepática, que é a gordura no fígado avançada, seria um grau 4, por um longo período de tempo, é possível que você desenvolva uma cirrose, e até em consequência de cirrose, um câncer hepático, sem nunca ter bebido na vida. Essa é a importância. Então, não é que vai doer, vai interferir na digestão. Não dá sintoma nenhum. Ele é silencioso. Sim, não dá sintoma nenhum. Você descobre através das enzimas hepáticas que você pede para o paciente e do ultrassom. Que você vai ver a densificação
do tecido que muda de acordo com o depósito de gordura. E quanto tempo leva, mais ou menos, um tratamento para a pessoa voltar a ter mais ou menos uma porcentagem do fígado recuperado? Se for... primeiro depende do grau, né? Se você tem um grau 4, você não vai em 6 meses não ter mais gordura no fígado. Ou ter um grau 1, você vai diminuir para um grau 3, para um grau 2, para chegar num grau 1. Do grau 1, na experiência que eu tenho, é muito difícil a pessoa se livrar. Muito raramente você vê uma pessoa que tem um grau 1, você vai acompanhando, eu faço tudo direito, tal, que a gente não sabe se faz, mas é muito difícil do 1 zerar, não tem nada mais de gordura no fígado, é muito difícil. Mas o grau 1 é mais aceitável, vamos dizer assim. Claro, é uma doença. Sim. Então, se você somar com a bebida, somar com o medicamento, então você está tendo várias agressões nesse fígado. Com certeza. Mas a forma com que você se livra dela é boa saúde. Boa alimentação. Boa alimentação, atividade física. É o que a gente, todo final de programa, acaba voltando. Sim, sim. Então, eu nunca bebi na vida, estou aqui com uma cirrose. Comeu carboidrato demais a vida inteira, gastou Isso dinheiro. também eu não sabia. Eu sempre soube da cirrose hepática, que é com muita medicação, né? Toma remédio de excesso. Ou então, cirrose porque a pessoa é alcoólica, né? Bebia, não sabia. É sério esse lance, então, de a pessoa consumir em excesso carboidrato e não fazer o exercício físico? Normalmente, a gente tem um período de uns 6 meses para reavaliar esse paciente. Então, você orienta com relação à dieta, e hoje o que a gente faz, porque tem muito profissional bom no meio, é encaminhar esse paciente para um nutricionista com um quadro de esteatose hepática, para que ele faça uma dieta balanceada e com carboidratos de melhores qualidades. Com certeza. Porque se pegar a composição de um alface, por exemplo, vai ter carboidrato. É impossível a gente dizer, eu não como carboidrato mais. Não tem como. Não. Tanto que as dietas que são passadas para esses casos são as dietas que falam low carb. Pouco carboidrato, não zero carboidrato. Sim. Então, a pessoa não pode eliminar 100% do carboidrato, nem consegue, né? Porque todo produto tem, né? Tudo tem. Então, se pegar uma batata normal e uma batata doce, a batata doce é de melhor qualidade. Mas tem carboidrato. Mais complexo. Mas aí não é tão fácil esse acúmulo. Então, a nutricionista é fundamental nisso. O nutricionista orienta a parte nutricional do paciente, ele se propõe a mudar os hábitos e comer com mais frequência durante o dia, e tem que praticar esporte. Tem que gastar o que está consumindo, tem que ser gasto. Que seja caminhada. Que seja uma caminhada. Essa gordura no fígado, como normalmente a gente conhece, né, embora você tenha falado o nome aí, ele tem idades específicas que atacam? Não. O que está deixando a gente impressionado, pelo menos eu estou formado desde 2001, e é um curto período de tempo, né, para falar da evolução da medicina. Eu já notei na minha experiência que cada vez crianças mais jovens estão com gordura no fígado. Mas isso aí não seria excesso de lanche de McDonald's, disso, aquilo, muita batata frita, que é o que a criança gosta. Muito videogame, muito celular, pouca atividade física, pouco controle dos pais sobre... Controle não, mas orientação dos pais com relação à alimentação, com relação à atividade física. Ninguém mais tem tempo de ficar junto com a criança o tempo inteiro. A criança, na maior parte do tempo, não fica junto com os pais o tempo todo, então acaba comendo porcaria. E, entre nós, a porcaria é muito mais gostosa do que o que é saudável, né? E para uma criança, isso com certeza. E aí a gente está vendo cada vez mais novas as crianças terem a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Sim, e exige dela também o mesmo tratamento que é para o adulto. Tratamento. E o que isso lá na frente pode... qual é a consequência para essa criança lá na frente, se não for tratada como deve e se não for descoberto? A má alimentação ela vai gerar outras doenças também,
não só a esteatose, né? Então, a gente estava falando de gordura, Sim. então a gordura também vai começar a entupir os vasos, vai ter vai poder desenvolver uma coronariopatia, que seria um infarto, um AVC, uma coisa desse tipo. O diabetes também está muito relacionado à alimentação, fora a parte genética. Mas falando só do fígado, é aquilo que eu falei, o paciente pode desenvolver lá na frente uma cirrose hepática e às vezes até um câncer hepático decorrente da má alimentação dela. E quanto antes ela começar a ter isso, mais chance ela tem de ter. Com certeza. Os pais que estão nos assistindo aí, eu tenho sobrinhos, tudo eu sei, a gente vê o tanto que eles gostam de comer coisas, porcaria mesmo, o dia inteiro. Sim. Né? E os pais têm que ficarem atentos aí, porque, para minha surpresa, as crianças também estão tendo esse tipo de problema, como para sua surpresa também, né, como médico, sim. né? E isso foi progressivo. Na próxima aula, eu acho que a gente vai falar sobre gastrite, e também é uma doença que cada vez a gente está vendo em mais jovens. Isso daí nós vamos deixar para o próximo programa. Pessoal, nós falamos hoje, nessa quarta-feira, com o Dr. Cláudio Vergueiro Costa, né, um assunto que é de interesse de todos nós, que é gordura no fígado, que, na realidade, o nome correto não é gordura no fígado. É esteatose hepática, que é a tradução, né? Esteato de gordura. E qual o verdadeiro nome, que ele acabou de passar para a gente aí, ele falou um pouco também como que a gente adquire essa doença, qual o tratamento para essa doença, e que também o remédio, por si só, não vai ajudar, e ele até nem indica muito só o remédio, né? E evita falar no remédio, em último caso, com o paciente, né? Porque é a forma mais fácil que o paciente acha que vai ser tratado tomando um remedinho. E não vai ter o resultado esperado. E com certeza não é, né? Doutor Cláudio, nós falamos aí, eu tenho certeza que vai despertar muita atenção de quem está nos assistindo. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos colocando aí no GC para vocês os telefones do Dr. Cláudio, ele atende em Pinhal e também aqui em Andrade, está aí para você entrar em contato, caso você queira. Nós temos aqui o WhatsApp do jornal, 37313637. Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida com o Dr. Cláudio? Quer passar pelo WhatsApp do jornal? Será um prazer a gente estar passando também. Se você quer uma sugestão, quer dar para a gente uma sugestão de entrevista com ele, com o Dr. Cláudio, dá uma olhadinha aí no YouTube, aqui na nossa página também, já tem vários programas aí para trás com um assunto super interessante. O nosso próximo agora vai ser sobre gastrite também, tenho certeza que vai chamar a sua atenção. É só vocês andarem, procurarem nas nossas páginas, que vocês vão encontrar outras entrevistas também muito interessantes. Doutor Cláudio, suas considerações finais para quem está nos assistindo aí, sobre o que nós falamos aí hoje, a gordura do fígado. Rosângela, a gente parece repetitivo, né? Mas as considerações finais normalmente são as mesmas, sim, né? Que vale a pena a gente fazer. Comer direito, viver bem, praticar atividades físicas, ter uma cabeça, não só um corpo saudável, mas uma cabeça saudável. Então, se ocupar, ter um hobby, ter qualidade de vida para viver bem. Com certeza. É isso aí, pessoal. A gente volta aí na próxima quarta-feira com o assunto gastrite. Se você tem alguma sugestão e quer que a sua resposta seja dada no programa, manda para nós aí que a gente vai estar respondendo para vocês durante o programa na próxima quarta-feira. A gente volta quarta-feira com o Dr. Cláudio aí, se Deus quiser. Até lá.